Bom dia, pessoal, aqui é o Barcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Dirigido pelo Papai do Céu. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus no estudo da Santa Escritura. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade nesse seu santo dia de sábado, nós ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Você já está com a Bíblia de vocês, quem está por aqui, o papelzinho com a caneta para anotar passagem bíblica, né? Hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Cristo. O que significa uma parábola? Naquela época Jesus falou muitas vezes por parábola com grupos de pessoas diferente. Quando ele falou do semeadura, ele estava falando com um grupo de agricultores. Quando ele falou sobre a casa construída, um anareio, outro na rocha, ele estava falando então por um grupo que entendia muito bem de construção, o carpinteiro, o pedreiro, ou engenheiros, não sei se naquela época tinha engenheiro, mas engenheiros, né? Mestre de obra. Ele estava falando para aquele grupo de pessoas que ensinava, que sabia o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Então ele falava para cada região que ele andava, ele falava em parábola para grupos de pessoas que entendiam muito bem o que ele estava falando. Então nós vamos falar sobre a parábola que Cristo ensinava. E hoje ele nos ensina, nós também, através do estudo da Escritura, através da natureza. E é só nós olhar que ele está nos ensinando a mesma coisa que ele ensinou naquele tempo. Hoje, se ele fosse falar para um jardineiro, ele falava em parábolas sobre o jardim, sobre as rosas, sobre as plantas. Então, para cada grupo de pessoas, ele ensinava. Então, você está com a Bíblia aí, você já pode abrir no livro de Salmo, capítulo 78, versículo 2. Salmo 78, versículo 2. Assim. Que referência se encontra no Salmo ou emprega que Cristo faria da parábola? Que encontramos no Salmo? Ele fala assim: abrirei os meus lábios em parábola, publicarei enigma dos tempos antigos. Então, ele está falando, então, desde o tempo antigo, tinha algumas pessoas que também falavam assim, que ele falou: estou abrindo meus lábios, eu vou falar a mesma coisa do tempo antigo, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Ele fala, então, uma parábola quer dizer, em primeiro lugar, uma explicação, uma semelhança, especificamente uma história ou narrativa curta tirada da vida ou da natureza, por meio de qual se ensina algumas lições importantes ou se tira qualquer instruções morais. Então, tira da natureza. Qual é a natureza? A natureza do agricultor. Ele falava do semeador. Da natureza, o cara que está construindo, a mente dele é ocupada ali. Então, a narrativa de Jesus era ensinar o caminho do céu através do estudo da palavra, através do estudo da Santa Escritura. De que fonte tirava Cristo da ordinária suas parábolas? Da natureza ou dos acontecimentos diários? Ele usava também a natureza para falar em parábola e também dos acontecimentos. Hoje você pode falar em parábola muitas coisas, você pode falar uma parábola de vários assuntos, de várias maneiras. Se você pode falar sobre talvez uma festa, um canto de louvor, você pode falar em parábola, você pode falar. Então ele usava para cada tipo de pessoa que ele estava falando, ele falava em parábola. Se ele estava falando do semeador, podia ter outras pessoas ali de roda, mas ele queria que quem entendesse a parábola era quem mexia com a agricultura, que entendia da terra. Quando ele falava das construções, ele queria que quem mexia na parte de construções que entendesse. Não era para todo mundo entender a parábola. Ele falava a parábola
para as pessoas entenderem aquilo que ele estava querendo explicar. Ele falava que o reino do céu é semelhante a um homem, ele explicava ali em parábola. Então, através das parábolas de Cristo, ele ensinava o caminho para o reino do céu. No livro de Mateus, capítulo 13, vocês vão agora para o Novo Testamento, no capítulo 13, no versículo 3, porque são notáveis as suas parábolas. Por que eram notáveis as parábolas de Cristo? Muitas vezes estava ali e não entendia, mas era notável as palavras de Jesus. As palavras de nosso Salvador distinguem-se de todas as outras pela clareza, pureza, integridade, importância de instruções, simplicidade, são a maior parte tirada dos assuntos como da vida, compreensível, portanto, todos os homens. Ele então, na simplicidade. Eu não sei, vocês que estão estudando comigo, se vocês teve a oportunidade de trabalhar na agricultura. Eu fui criado numa fazenda, ajudando meu pai a mexer com lavoura. Então, quando fala de plantar, eu trabalhei muito na roça, eu sei o que é a semeadura, se semear a semente, preparar o solo, e deixar ele prontinho para você pôr a semente, e o papai do céu ali, então, ele manda a chuva, o sol, o vento, e aquilo vai germinando, e para você poder colher. Então, ele falava para aquele grupo. Mas quando você falasse se você tivesse ali, quem mexia com jardim, quem mexia com outros tipos de trabalho, não estava entendendo o que ele estava falando da semeadura. Ele está falando ali para um agricultor. E às vezes tem muito agricultor que vê chega a ver um pedreiro ou um carpinteiro mesmo fazendo um curral, um barracão ou uma casa de madeira, e ele fica olhando e fala: como é que faz isso? Porque ele não foi preparado para fazer aquele trabalho. Então, quando ele falava, a pessoa entendia justamente na simplicidade de Jesus ensinar, na tranquilidade dele tirar o proveito da natureza para transmitir. Você trabalha com a agricultura, o reino do céu é semelhante assim, você tem que preparar o campo, o seu corpo, né? E deixar o Espírito Santo trabalhar com você, habitar em você para poder dar o fruto, né? Para poder dar o fruto. Então, é assim que Jesus trabalhava com as pessoas, né? Ainda Mateus 13, no versículo 9, que disse Cristo a seguir uma das suas palavras: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Uma das palavras de Jesus foi isso: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, ele estava falando para a pessoa: você tem ouvido? Ouça o que eu estou ensinando. Você está ouvindo? Ouça e preste atenção. No livro de Apocalipse, ele fala assim: bem-aventurado, ou feliz, que vai dar a mesma palavra, aqueles que lê, os que ouvem e os que guardam. Muitos falam assim: mas eu não tive a oportunidade de aprender a mexer com as letras, estudar. Mas você ouve, guarda no teu coração, você também é feliz. Ele falou: bem-aventurados os que ouvem, os que leem, os que guardam, né? Então aqui ele fala assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então estava aquele pessoa ali de roda, e ele estava explicando em parábola, mas ele usou essa parte: vocês têm ouvido, presta atenção. Porque muitas vezes você está ouvindo uma pregação numa igreja ou em algum lugar, e algumas coisas tiram a atenção sua daquilo que está sendo falado ali. Por quê? Porque o inimigo trabalha de uma certa maneira para você não prestar atenção. Então Jesus é bem firme nessas palavras: se você tem ouvido para ouvir, então ouça. Não tira seu foco daquilo que eu estou falando em palavra, que vocês vão entender. Ainda mantendo Mateus 13, no versículo 11 e 13, qual foi a resposta de Cristo? Alguém fez uma pergunta para Jesus. E quem foi que fez essa pergunta para Jesus? Foi os seus discípulos.
O seu discípulo fez a pergunta dele, por que ele ensinava em parábola e por que significava cada parábola que ensinava assim. O que responde? Porque a vós, outro, é dada o conhecer o mistério do reino do céu, mas aquele que não lê isso concedido, pois o que tem se lhe terá tirado. Se você não presta atenção, até o pouquinho que você entende será tirado de você. Então, até o que tem um pouquinho será tirado em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe fala por parábola, porque vendo não vê, ouve não ouve, nem entende e nem entende. Então, muita gente, tem uma parte na Bíblia que é muito interessante, que Jesus diz assim, o maior cego é aquele que não quer ver. O maior cego é aquele que vê e não quer ver. Muitas vezes, nós estamos estudando e quando tem uma parte que às vezes nós não queremos compreender aquela parte que Jesus está dando uma advertência para a gente. E você que é pai, você que um dia vai ser pai, sempre você quer o melhor para seu filho. Sempre você tem que dar uma advertência para a criança, para ensinar. No livro de Provérbios fala para a gente, ensina a criança a andar nos caminhos, depois de grande ela não desvia. Então, muitas vezes o pai tem que dar uma advertência. E muitas vezes Deus tem que dar uma advertência para nós poder não desviar do caminho. E Jesus fala, olha, estou falando por parábola, aqueles que querem entender, entendem. Aqueles que não querem entender, não vêm cobrar alguma coisa depois. O objetivo de Cristo em usar a parábola era, portanto, ensinar os mistérios, a verdade do reino do céu, verdade que não era necessária, difícil de entender, mas que havia estado por muito tempo oculta e obscura pelo pecado, a apostasia, a tradição do mundo, que os espirituais, os desejos de aprender a verdade poderia compreendê-la, os de manter mudada ou mordada, distribuindo de boas verdades, não entenderia quando lhe perguntava o sentido, qual parábola Cristo, qual é o sentido da parábola que Cristo falava. Prontamente explicava aos discípulos, lá em Lucas, vocês podem anotar para vocês pegarem, Lucas 8, 9 e 15, Mateus 3, 36 e 43, e 4, 33 e 34. Então, a palavra que Jesus falou assim, ele também explicava que era o reino do céu. E se nós estamos estudando a palavra de Deus, aprendemos junto, qual é a parábola que Jesus está falando para nós hoje? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, jamais eu lançarei fora. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Aí você fala, mas ele falou que é o caminho, como é que eu vou andar? Siga ele. Toda vez que nós estudamos a palavra de Deus, nós pedimos para Deus nos ensinar. Essa é a palavra que Jesus quer que nós aprendamos. A história que ele ensina para cada um de nós. Qual é o ensinamento que ele está falando para cada um de nós? Qual é a palavra que foi dada para você hoje, nessa manhã? Que Deus abençoe cada um e fica com Deus.